Meu nome é Eva, e se você está me ouvindo agora, é porque finalmente encontrei coragem para contar o que ninguém nunca quis escutar. Eu segurava aquela faca ensanguentada, olhando para o corpo do Antônio estirado no chão da minha cozinha. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de um alívio que eu nunca pensei que fosse sentir. Depois de 52 anos aguentando, finalmente havia acabado. Mas como uma mulher de fé, que criou 9 filhos sozinha, chegou a esse ponto? Como alguém que cantava no coral da igreja se transformou numa... Bem, você vai entender quando eu contar desde o começo. Olha, meu filho que está me ouvindo aí, antes de eu continuar essa história que vai te arrepiar dos pés à cabeça, se inscreve no canal aqui embaixo. Todo mês eu conto uma história extra, só para os inscritos, dessas que ninguém tem coragem de falar por aí. E olha, quem mais comenta e interage aqui ganha umas surpresas especiais que eu preparo com muito carinho. Sua inscrição ajuda outras pessoas a conhecerem histórias reais como a minha, e isso é importante demais. Deixa eu te contar como tudo começou, lá em 1975, no interior do Ceará, numa cidadezinha que nem no mapa aparecia direito. Eu tinha apenas 16 anos quando meu pai me entregou para o Antônio, um homem já de 28 que trabalhava numa oficina mecânica. Naquele tempo, menina de 16 já era considerada mulher feita, ainda mais numa cidade pequena, onde todo mundo se conhecia e a vida seguia o ritmo do sol nascendo e se pondo. Eu era uma moça bonita, isso eu sei porque todo mundo dizia. Cabelo preto comprido que eu prendia com uma fita vermelha, sempre vermelha porque era a única cor que eu tinha. Tinha um sorriso que, segundo minha mãe, iluminava qualquer ambiente, e uma voz que cantava nas missas de domingo com uma doçura que fazia até os homens mais duros se emocionarem. Meu pai, seu Joaquim, era carpinteiro, e minha mãe, Dona Conceição, costurava para fora até altas horas para ajudar no sustento da casa. Quando Antônio pediu minha mão em casamento, lembro como se fosse hoje do olhar desconfiado do meu pai. Havia algo naquele homem que não batia certo, mas naquele tempo, pai não contrariava pretendente com emprego fixo e casa própria. Antônio tinha uma casa de tijolo, pequena, mas era dele, e ganhava bem consertando os poucos carros que passavam pela nossa cidade. Para uma família que morava de aluguel numa casa que chovia dentro quando chovia fora, aquilo parecia uma bênção mandada por Deus. O casamento foi simples, na igreja matriz, com eu usando o vestido da minha mãe, ajustado às pressas pela própria Dona Conceição, que chorava enquanto costurava, dizendo que eu estava muito nova para casar. As flores foram colhidas no quintal da vizinha e o bolo feito pelas comadres que se juntaram para me ajudar. Eu sorria para todo mundo, mas por dentro sentia um aperto no peito que não sabia explicar. Era nervosismo de noiva ou meu coração já sabia o que me esperava? Nunca consegui responder essa pergunta. A lua de mel durou 3 dias numa pousada da cidade vizinha, num quartinho pequeno com uma cama que rangia a noite toda. Foi lá que eu descobri o que realmente significava ser mulher de homem. Antônio não foi delicado comigo, não foi carinhoso como eu imaginava que um marido deveria ser. Me tratou como se eu fosse uma propriedade dele, e quando chorei baixinho no escuro. Depois da primeira noite, ele disse que era assim mesmo, que mulher tinha que aguentar e parar de frescura. Voltamos para casa no domingo e na segunda-feira eu já estava lavando as roupas dele no tanque do quintal, preparando o almoço e organizando a casa exatamente como ele gostava. Tudo no lugar certinho, tudo limpinho, tudo do jeito que ele determinava com aquela voz grossa que não admitia questionamento. Antônio era meticuloso com a organização e não tolerava nada fora do lugar que ele havia estabelecido. Os primeiros meses foram de adaptação dolorosa. Aprendi a cozinhar os pratos que ele gostava, mesmo que eu odiasse o cheiro da carne que ele exigia toda noite. Aprendi a passar as camisas dele de um jeito específico, com vinco na manga e goma no colarinho. Aprendi a manter a casa sempre impecável, mesmo que eu tivesse que acordar antes do sol para dar conta de tudo. Quando ele chegava da oficina, sujo de graxa e cansado, eu já tinha o jantar pronto na mesa e a água quente para o banho dele. Ele comia em silêncio, sempre encontrando algo para reclamar. O sal que estava demais, o arroz que estava seco, a carne que estava dura. Nunca, nem uma vez sequer, ele disse que estava bom ou me agradeceu pelo esforço.
Mas Antônio tinha um problema que eu só descobri depois de casada, quando já era tarde demais para voltar atrás. Ele bebia. Não todo dia, mas nos finais de semana e sempre que alguma coisa o contrariava no trabalho. E quando bebia, meu Deus do céu, ele mudava completamente. O homem que durante a semana era apenas exigente e grosseiro, aos sábados se transformava numa fera que eu não reconhecia. A primeira vez que ele pôs a mão em mim foi numa sexta-feira de dezembro, um calor danado que rachava o chão. Eu havia queimado o feijão enquanto cuidava da pequena horta no quintal, tentando salvar os tomates que estavam murchando no sol. Quando ele chegou e sentiu o cheiro de queimado, perdeu completamente a cabeça. Primeiro, foram só gritos que ecoavam pela casa toda. Depois vieram os empurrões que me fizeram tropeçar nos móveis. E, por fim, um tapa no rosto que me jogou no chão como um saco de farinha. Fiquei em choque completo, a mão no rosto que ardia como brasa, olhando para aquele homem que havia prometido me amar e me proteger diante do altar sagrado. Antônio nem pediu desculpas. Disse que eu tinha que aprender a ser mais cuidadosa, que homem trabalhava que nem um danado o dia todo para chegar em casa e encontrar comida queimada feito carvão. Naquela noite, chorei em silêncio na cama, enquanto ele dormia pesado ao meu lado, roncando como se nada tivesse acontecido. Pensei em voltar para a casa dos meus pais, mas o que ia dizer? Que o marido havia me batido porque queimei o feijão? Naquele tempo, isso não era motivo para uma mulher abandonar o lar. Era considerado frescura, falta de jeito para ser esposa direita. E assim, fui aprendendo a viver na ponta dos pés, sempre atenta aos humores do marido, sempre cuidando para não dar motivo para despertar a fera que morava dentro dele. Mas por mais que me esforçasse, sempre havia algo errado. O sal da carne que estava demais, a camisa que não estava bem passada, a conversa com a vizinha que durou mais tempo que o permitido por ele. As pancadas foram ficando mais frequentes e mais violentas. Primeiro, era só um tapa que deixava meu rosto vermelho. Depois, vieram os socos que me deixavam com o olho roxo, os puxões de cabelo que arrancavam mechas inteiras, os chutes quando eu caía no chão da cozinha. Aprendi a esconder os roxos com maquiagem emprestada da dona Raimunda, minha vizinha, a inventar desculpas para os hematomas que cobriam meu corpo, a sorrir mesmo com o lábio inchado e rachado. 6 meses depois do casamento, descobri que estava esperando meu primeiro filho. Quando contei para Antônio, ele ficou radiante pela primeira vez desde que nos casamos. Me pegou no colo, girou pela sala, disse que finalmente eu ia dar um homem para ele carregar o nome da família. Naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, ele foi carinhoso comigo, me tocou com cuidado. Acreditei que a gravidez mudaria tudo, que ele pararia de beber, pararia de me bater, que se tornaria o homem que eu imaginava quando disse sim no altar. Durante os primeiros meses, realmente parecia que havia mudado. Chegava em casa mais cedo, ajudava com algumas tarefas pesadas, até chegou a fazer carinho na minha barriga quando o bebê começou a se mexer dentro de mim. Mas no 5º mês de gravidez, numa quinta-feira que ficou gravada na minha alma para sempre, Antônio chegou em casa transtornado como eu nunca havia visto. Havia perdido um cliente importante na oficina, um homem que vinha de longe e que representava uma boa parte da nossa renda mensal. Estava nervoso, agitado e foi direto para a geladeira pegar uma cerveja gelada. Uma cerveja virou 5, 5 viraram 10. Quando servi o jantar, ele reclamou que a carne estava dura como sola de sapato. Expliquei que era tudo o que tínhamos, que o dinheiro estava curto e eu havia feito o melhor que podia. Foi aí que ele explodiu como uma bomba. Disse que estava farto de trabalhar que nem um danado para sustentar uma mulher inútil que não sabia nem cozinhar direito. O primeiro soco pegou meu braço, o segundo acertou meu rosto em cheio. Caí no chão e instintivamente protegi minha barriga com as 2 mãos. Implorei para ele parar. Disse que estava grávida, que podia machucar nosso bebê. Mas Antônio estava cego de raiva, os olhos vermelhos de ódio. Disse que se eu perdesse aquela criança, podia fazer outra, que eu servia para isso mesmo. Foram os chutes mais violentos que eu já havia recebido na minha vida. Um acertou bem na minha barriga que estava crescendo, outro nas minhas costas. Me encolhi no chão frio da cozinha, protegendo a vida que carregava dentro de mim, enquanto ele
Continuava gritando e me xingando de tudo que era nome. Só parou quando se cansou de me espancar. Na manhã seguinte, acordei com dores terríveis e sangramento que manchou todo o lençol. Antônio havia ido trabalhar cedo, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Consegui me arrastar até a casa da dona Raimunda, que imediatamente me levou para o posto de saúde da cidade, chorando comigo o caminho todo. Perdi meu primeiro filho. Meu bebê não resistiu às agressões do próprio pai. O médico, Dr. Carlos, um homem jovem que havia chegado recentemente na cidade, quis saber como eu havia me machucado tanto. Inventei uma história sobre ter caído da escada, mas ele não acreditou nem um pouco. Dr. Carlos tentou me convencer a denunciar o Antônio. Disse que aquilo era crime contra a vida, que nenhuma mulher no mundo merecia passar por isso. Mas eu tinha medo, muito medo. Medo do Antônio, medo da vergonha na cidade pequena, medo de não ter para onde ir. Preferi o silêncio que doía mais que as pancadas. Quando voltei para casa, Antônio estava me esperando na varanda. Não demonstrou tristeza pela perda do nosso filho, nem pediu desculpas pelo que havia feito comigo. Apenas disse que eu era fraca, que uma mulher de verdade não perderia um filho por uma brincadeirinha daquelas. Senti algo morrer dentro de mim naquele momento. Não era só o bebê que havia perdido, era toda a esperança que ainda restava no meu coração. Foi nesse dia que jurei para mim mesma que um dia, de algum jeito, eu ia fazer ele pagar por tudo. Não sabia como nem quando, mas sabia que um dia a conta chegaria. Inferno que minha vida havia se tornado. Antônio nunca mais tocou no assunto da perda do bebê. Para ele, era como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse carregado uma vida dentro de mim por 5 meses. Continuava chegando em casa bêbado nos fins de semana, continuava me batendo quando alguma coisa não estava do jeito que ele queria. Mas agora eu estava preparada de um jeito diferente. Aprendi a ler os sinais no rosto dele, a saber quando ele estava nervoso pelo jeito que pisava no chão, a me esconder quando necessário. 6 meses depois da perda, engravidei novamente. Dessa vez, não contei para Antônio logo de cara. Esperei ter certeza absoluta. Esperei passar dos 3 meses. Esperei até não conseguir mais esconder a barriga que crescia. Quando finalmente contei, ele ficou contente, mas dessa vez eu não me iludi. Sabia que a alegria dele durava pouco e que eu precisava proteger essa criança de qualquer jeito. Durante toda essa segunda gravidez, vivi com medo constante. Cada vez que ele chegava alterado, eu corria para o quarto e trancava a porta. Quando ele batia na porta gritando, eu ficava quietinha no canto, protegendo minha barriga com as mãos e rezando para que ele se cansasse e fosse dormir. Algumas vezes deu certo, outras não. Numa noite de sábado, quando eu estava com 7 meses, Antônio chegou mais bêbado que o normal. Havia perdido no jogo de cartas com os amigos e estava furioso. Comecei a juntar dinheiro escondido, desde que soube da gravidez, guardando moeda por moeda numa lata enterrada no quintal. E foi essa reserva que ele descobriu naquela noite. Ele me agarrou pelos cabelos e me arrastou pela casa toda, gritando que eu era uma ladra, que estava roubando o dinheiro dele. Não adiantou explicar que era dinheiro que eu economizava da feira, cortando na comida para guardar algumas moedas. Ele não queria saber de explicação. Queria me machucar, e estava conseguindo. Dessa vez, a surra foi diferente. Ele me bateu com um cabo de vassoura que quebrou nas minhas costas. Me chutou no chão da sala enquanto eu implorava pela vida do meu filho. Senti uma dor terrível na barriga e pensei que ia perder mais um bebê. Mas dessa vez, por milagre, a criança resistiu. Nasceu 2 meses depois, uma menina linda que eu chamei de Socorro, porque foi um socorro de Deus ela ter sobrevivido. Socorro foi minha primeira filha que vingou, e desde o momento que ela nasceu, jurei que nenhum filho meu ia sofrer o que eu sofria. Ela foi a luz da minha vida durante os anos mais escuros que estavam por vir. Quando Antônio chegava bêbado, eu pegava ela no colo e ia para o quartinho dos fundos, onde eu havia feito um esconderijo atrás do guarda-roupa. Mas criar uma criança não mudou nada no comportamento do Antônio. Se alguma coisa, ele ficou pior. Dizia que agora tinha mais uma boca para alimentar e que eu precisava trabalhar mais, gastar menos, ser mais útil. Comecei a costurar para fora, igual minha mãe fazia, trabalhando até altas horas enquanto a Socorro dormia no meu colo. O dinheiro que eu ganhava costurando,
Ele tomava todo, dizia que era ele quem mandava na casa e que todo o dinheiro que entrava era dele por direito. Eu ficava com algumas moedas escondidas, o suficiente para comprar leite para a Socorro, quando o meu secava de tanto estresse e pancada. 2 anos depois, engravidei do segundo filho. Dessa vez, Antônio não ficou contente. Disse que já tinha filha suficiente e que outra criança ia ser só mais despesa. Durante toda essa gravidez, ele me tratou pior ainda, como se eu tivesse engravidado sozinha, por birra. Joaquim nasceu num parto difícil, em casa mesmo, porque Antônio disse que não ia gastar dinheiro com o hospital para mais um pirralho. A parteira Dona Maria das Dores fez o que pôde, mas eu quase morri no parto. Perdi muito sangue e fiquei fraca por meses. Mesmo assim, Antônio não teve pena. 2 dias depois do parto, ele já estava cobrando que eu levantasse para fazer a comida dele. Com 2 filhos pequenos, minha vida ficou ainda mais difícil. Socorro tinha apenas 2 anos e precisava de atenção constante, e o Joaquim era um bebê que chorava muito, talvez já sentindo a tensão que vivia na nossa casa. Eu mal dormia, passava o dia inteiro cuidando das crianças e da casa, e ainda tinha que aturar as agressões do Antônio. Foi nessa época que comecei a planejar minha fuga. Não sabia como, nem quando, mas sabia que precisava tirar meus filhos daquele inferno antes que eles crescessem achando que aquilo era normal. Comecei a juntar dinheiro de novo, dessa vez escondendo em lugares diferentes, sempre mudando o esconderijo. Mas Antônio era esperto e desconfiado. Ele revistava a casa toda quando achava que eu estava guardando dinheiro. Encontrou meus esconderijos várias vezes, e quando encontrava, a surra era ainda pior. Uma vez ele me bateu tanto que fiquei 3 dias sem conseguir levantar da cama. A Socorro ficou cuidando do irmãozinho como podia, uma criança cuidando de outra. Quando a Socorro estava com 4 anos e o Joaquim com 2, engravidei do terceiro filho. Dessa vez, quando contei para Antônio, ele não disse nada. Apenas me olhou com um ódio que eu nunca havia visto antes e saiu de casa. Voltou 3 dias depois, bêbado, e disse que se eu tivesse mais um filho, ele ia me expulsar de casa. Tentei argumentar que filho era bênção de Deus, que não era eu quem escolhia engravidar, mas ele disse que eu era uma égua reprodutora e que ele estava farto de sustentar cria, que não prestava para nada. Nessa noite, me bateu na frente das crianças pela primeira vez. A Socorro ficou chorando no canto, segurando o Joaquim no colo, e foi aí que decidi que tinha que acabar com aquilo de uma vez por todas. Durante a terceira gravidez, Antônio mal falava comigo. Me tratava como se eu fosse um cachorro que ele era obrigado a manter em casa. Quando José nasceu, ele nem quis ver a criança. Disse que aquele menino não era filho dele e que eu que me virasse para criar. Com 3 filhos pequenos e um marido que cada dia ficava mais violento, minha vida era um inferno constante. Eu acordava antes do sol para dar conta de tudo, dormia depois da meia-noite, e mesmo assim ainda apanhava quase todo dia. Mas o pior de tudo era ver meus filhos crescendo naquele ambiente de terror. A Socorro, mesmo pequena, já sabia que tinha que ficar quieta quando o pai chegava em casa. O Joaquim chorava baixinho para não incomodar, e o José, coitadinho, parecia que já havia nascido com medo. Era uma criança muito quieta, que não sorria quase nunca. Foi numa noite de dezembro, quando a Socorro estava com 6 anos, que aconteceu algo que mudou tudo para sempre. Antônio chegou em casa mais bêbado que nunca e começou a me bater por causa da comida que estava fria. A Socorro, que sempre ficava quietinha no seu canto, dessa vez, se meteu no meio. Ela agarrou na perna do pai e gritou: "Não bate na minha mãe!" Antônio olhou para a menina com uma fúria que me gelou o sangue. Pegou ela pelo braço e deu um tapa na carinha dela que a jogou no chão. Foi aí que alguma coisa dentro de mim explodiu. Pela primeira vez em todos esses anos, revidar. Peguei uma panela de ferro e acertei na cabeça do Antônio com toda a força que eu tinha. Ele caiu no chão, meio zonzo, e eu peguei meus 3 filhos e saí correndo para a casa da minha mãe, no meio da madrugada. Minha mãe, Dona Conceição, abriu a porta assustada e, quando viu meu estado, começou a chorar. Ela sempre soube o que eu passava, mas nunca soube o que fazer para me ajudar. Naquela noite, ela me escondeu e disse que eu não voltaria mais para aquela casa. Mas eu sabia que não podia ficar na casa da minha mãe para sempre.
Antônio apareceria lá e faria um escândalo na cidade toda. No terceiro dia, ele apareceu mesmo, dizendo que eu era mulher dele e que tinha que voltar para casa. Meu pai tentou conversar, mas Antônio estava alterado e ameaçou quebrar tudo. Fui obrigada a voltar. Não tinha para onde ir com 3 filhos pequenos, não tinha dinheiro, não tinha nada. E foi aí que começou a fase mais terrível da minha vida. Antônio disse que ia me ensinar a nunca mais levantar a mão para ele. As surras ficaram diárias e o pior de tudo, ele começou a ameaçar machucar as crianças também. Dias na casa da minha mãe, Antônio me esperava com um sorriso que me arrepiou toda. Não era sorriso de felicidade, era sorriso de vingança. Ele havia bebido durante os 3 dias que eu estive fora e havia bolado uma forma de me punir que jamais vou esquecer. Disse que agora eu ia aprender o que acontecia com mulher que levantava a mão para o marido. Naquela primeira noite de volta, ele não me bateu. Isso me deixou mais nervosa ainda, porque eu sabia que ele estava planejando algo pior. Coloquei as crianças para dormir e fiquei acordada na sala, esperando o que ia acontecer. Ele ficou bebendo até tarde, me olhando de vez em quando com aquele sorriso diabólico. No dia seguinte, ele saiu cedo para trabalhar e voltou no meio da tarde com um homem que eu nunca havia visto. Era um sujeito magro, de uns 40 anos, com cara de quem não prestava. Antônio me chamou na sala e disse: "Eva, esse aqui é o Zé Pequeno. Ele vai morar aqui em casa por uns tempos e você vai cuidar dele igual cuida de mim." Não entendi no começo o que aquilo significava. Pensei que fosse algum parente dele que precisava de um lugar para ficar. Mas quando anoiteceu, descobri a verdade. Antônio disse que eu tinha uma dívida com ele por ter fugido de casa e que ia pagar essa dívida fazendo tudo que o Zé Pequeno mandasse. Tudo mesmo. Meu Deus do céu, vocês que estão me ouvindo não fazem ideia do que passei naqueles meses. Antônio havia me vendido para aquele homem nojento, como se eu fosse um animal. Durante o dia, eu tinha que cuidar da casa, dos filhos, fazer comida para os 2. À noite, era obrigada a fazer coisas que nem consigo falar direito até hoje. A Socorro, que já estava com 6 anos, começou a fazer perguntas sobre por que aquele homem estava sempre em casa. Eu inventava desculpas, dizia que ele era um tio que estava ajudando o pai. Mas ela era esperta e percebia que algo estava errado. Começou a fazer xixi na cama toda noite, coisa que ela não fazia mais desde os 3 anos. O Joaquim e o José também sentiram a mudança no ambiente da casa. O Joaquim, que já era quieto, ficou ainda mais calado. Passava horas sentado num canto, apenas observando tudo com aqueles olhinhos tristes. O José, que era bebê ainda, chorava muito mais que antes. Era como se até ele sentisse que nossa casa havia virado um lugar maldito. Zé Pequeno era um homem violento e nojento. Batia em mim por qualquer coisa, me obrigava a fazer coisas que me deixavam com nojo de mim mesma. E o pior de tudo, Antônio assistia tudo como se fosse um show, bebendo e rindo da minha desgraça. Ele havia encontrado uma forma de me humilhar que era pior que qualquer surra. Durante 4 meses vivi esse inferno. Perdi tanto peso que minha roupa ficou larga. Meus cabelos começaram a cair de tanto estresse. Acordava de manhã e vomitava antes mesmo de tomar café, de tanto nojo que sentia de mim mesma e da minha vida. As crianças me olhavam preocupadas. Mas o que eu podia fazer? Não tinha para onde fugir. Foi numa noite de abril que as coisas mudaram. Zé Pequeno estava mais bêbado que o normal e começou a olhar para a Socorro de um jeito que me fez gelar o sangue. Ela estava brincando no chão da sala com uma boneca de pano que eu havia feito para ela. E ele ficou observando ela com aquele olhar sujo que eu conhecia bem. Quando ele se levantou da cadeira e caminhou em direção à minha filha, alguma coisa dentro de mim rugiu como uma onça. Não importava o que ele pudesse fazer comigo depois. Não importava se Antônio ia me matar. Ninguém ia tocar na minha menina. Peguei a faca de cortar carne que estava na mesa da cozinha e me coloquei entre ele e a Socorro. "Se você encostar um dedo na minha filha, eu te mato." Falei com uma voz que nem eu reconheci. Era uma voz cheia de ódio, cheia de uma raiva que eu nem sabia que existia dentro de mim. Zé Pequeno riu e disse que eu não tinha coragem. Antônio também riu, achando que era só mais uma das minhas birras, mas eles estavam enganados.
Quando Zé Pequeno estendeu a mão para tocar no rosto da Socorro, eu enterrei aquela faca no braço dele com toda a força que eu tinha. Ele gritou de dor e raiva, e Antônio se levantou furioso para me bater. Mas dessa vez eu estava preparada. Girei a faca na direção dele e disse: "O primeiro que se mexer, eu mato." Naquela noite, pela primeira vez em anos, fui eu quem mandou na minha casa. Obriguei Zé Pequeno a sair, sangrando e com a mão no braço. Disse para Antônio que se ele trouxesse aquele homem de volta, ou qualquer outro, eu contaria para todo mundo na cidade o que ele havia feito. Naquele tempo, mesmo os homens mais safados tinham vergonha de certas coisas. Antônio ficou alguns dias sem falar comigo depois disso, mas eu sabia que ele estava planejando uma vingança, e ela veio de um jeito que eu nunca imaginei. 2 semanas depois, ele chegou em casa com papéis na mão e disse que havia me inscrito numa rifa da igreja. O prêmio era uma casa na cidade vizinha. Achei estranho, porque Antônio nunca se interessava por coisa de igreja. Mas ele disse que havia conversado com o padre e que achava que a gente precisava de um recomeço em outro lugar. Bobamente, acreditei. Pensei que talvez ele tivesse arrependimento do que havia feito, que queria mudar de vida. 2 semanas depois, o padre veio em casa e disse que eu havia ganhado a rifa. Que sorte, não é? Apenas que não era sorte nenhuma. Era tudo armação do Antônio. Ele havia combinado com o padre, que também não prestava, para me mandar embora da cidade. A casa que eu ganhei ficava numa fazenda isolada, a 2 horas de caminhada da cidade mais próxima. Quando chegamos naquela casa, descobri a verdade. Não era uma casa comum. Era uma espécie de pensão onde ficavam mulheres que trabalhavam para homens. O dono da fazenda, seu Coronel Raimundo, era conhecido na região como um homem que resolvia problemas para maridos que não queriam mais suas esposas. Antônio havia me vendido para aquele homem. Disse que eu era uma mulher desobediente que precisava aprender a ser útil e que ele não queria mais saber de mim. Pegou as crianças e disse que elas ficavam com ele, que eu não prestava nem para ser mãe. Foi a primeira vez que senti vontade de morrer de verdade. Coronel Raimundo era um homem de uns 60 anos, gordo, com cara de porco. Tinha outras 3 mulheres morando naquela fazenda, todas com a mesma história que a minha. Maridos que não queriam mais elas e haviam negociado para se livrar do problema. Todas tinham filhos que haviam ficado com os pais. As regras da fazenda eram simples. Durante o dia, trabalhávamos na roça e cuidávamos da casa. À noite, recebíamos os homens que vinham de longe procurar diversão. Quem tentasse fugir apanhava até quase morrer. Quem desobedecesse ficava sem comida. Quem chorasse muito, apanhava também. Nos primeiros dias, chorei tanto que achei que ia secar por dentro. Pensava nos meus filhos o tempo todo, imaginando se eles estavam com fome, se estavam sendo bem tratados, se o Antônio estava batendo neles como batia em mim. A saudade era uma dor física que doía mais que qualquer surra. Conheci as outras mulheres que estavam lá. Rosa havia chegado há 2 anos, vendida pelo marido porque não conseguia engravidar. Clara estava há 6 meses, mandada embora porque o marido arrumou uma mais nova. Benedita era a mais antiga. Estava há 5 anos e já nem falava mais dos filhos que haviam ficado para trás. Foi Rosa quem me ensinou a sobreviver naquele lugar. Disse que eu tinha que parar de chorar e começar a planejar, que Coronel Raimundo gostava de mulher esperta e que, se eu soubesse fazer as coisas direito, podia até ganhar alguns privilégios. Privilégios que poderiam me ajudar a fugir um dia. Comecei a observar tudo na fazenda. Os horários dos capangas, os momentos em que ficávamos, sozinhas, os caminhos que levavam para fora. Aprendi a ser útil para o coronel sem perder minha dignidade completamente. Cozinhava bem, sabia cuidar de ferimentos, tinha letra bonita para fazer as contas da fazenda. Depois de 3 meses, o coronel começou a confiar mais em mim. Me deixava cuidar do dinheiro que entrava, me dava roupas melhores, até me deixava conversar com os viajantes que chegavam. Foi assim que soube que meus filhos estavam vivos, mas que Antônio havia espalhado na cidade que eu havia fugido com outro homem. A raiva que senti naquele momento foi tão grande que pensei que ia explodir por dentro. Não bastava ter me vendido, ele ainda estava destruindo minha reputação na cidade e mentindo para meus próprios filhos sobre o que havia acontecido comigo.
Juro por Deus que foi nesse dia que decidi que, um dia, eu ia voltar e ia fazer ele pagar por tudo. Posso continuar contando como consegui fugir daquele inferno e voltar para buscar meus filhos? Depois de 8 meses naquela fazenda maldita, uma oportunidade apareceu como um presente de Deus. Um comerciante de gado chamado Manuel chegou na fazenda numa tarde de chuva, procurando abrigo para a noite. Era um homem diferente dos outros que costumavam aparecer por lá. Tinha olhos bondosos e tratava as mulheres com respeito, coisa rara naquele lugar. Manuel era viúvo, havia perdido a esposa no parto do 3º filho e estava criando os meninos sozinho. Quando conversamos, contei minha história verdadeira, disse que tinha 3 filhos que haviam ficado com um pai que não prestava. Ele me olhou com compaixão e disse que conhecia minha situação, que já havia visto outras mulheres passando pelo mesmo inferno. Naquela noite, ele me fez uma proposta que mudou minha vida. Disse que precisava de uma mulher para cuidar dos filhos dele e da casa, que podia me tirar dali e me levar para uma cidade distante onde ninguém conhecia minha história. Em troca, eu trabalharia para ele como governanta e ele me ajudaria a juntar dinheiro para um dia buscar meus filhos. Foi a chance que eu estava esperando há tanto tempo. Manuel combinou com o coronel Raimundo de me comprar por uma quantia alta, fingindo que eu era para ele mesmo. No dia seguinte, saí daquela fazenda maldita dentro da carroça dele, com o coração batendo forte de esperança e medo. A viagem durou 3 dias. Manuel morava numa cidade chamada São Vicente, a mais de 200 quilômetros da minha terra natal. Era um lugar maior, com comércio próspero e gente de fora chegando toda semana. Perfeito para uma mulher que queria recomeçar a vida sem ninguém fazendo perguntas sobre o passado. A casa do Manuel era boa, de tijolo, com 3 quartos e um quintal grande. Os filhos dele, Pedro de 10 anos, Carlos de 8 e João de 5, eram crianças bem criadas, mas carentes de carinho de mãe. Quando me viram, foram tímidos no começo, mas aos poucos foram se aproximando, especialmente o João, que era da idade do meu José e que me lembrava dele o tempo todo. Manuel era um homem honrado, cumpriu exatamente o que prometeu. Me tratava como funcionária da casa, nunca tentou nada comigo, respeitava meu espaço e minha dor. Pagava um salário justo e ainda me deixava vender doces na feira para juntar dinheiro extra. Pela primeira vez em anos, me senti segura numa casa. Durante 2 anos trabalhei para Manuel e cuidei dos meninos como se fossem meus próprios filhos. Eles me chamavam de tia Eva e eu os amava de verdade. Mas toda noite, antes de dormir, eu pensava nos meus 3 filhos que haviam ficado para trás. Socorro já devia estar com 8 anos, Joaquim com 6, José com 4. Será que eles se lembravam de mim? Será que Antônio estava contando mentiras sobre mim? Juntei dinheiro moeda por moeda durante esses 2 anos. Vendia doces, costumava roupas, lavava roupa para fora nos fins de semana. Manuel também me ajudou, guardando dinheiro para mim, como se fosse uma poupança. Quando completei 2 anos na casa dele, já tinha uma quantia boa guardada e decidi que era hora de voltar para buscar meus filhos. Manuel tentou me convencer a ficar. Disse que eu podia mandar buscar as crianças, que tinha espaço na casa dele para todos. Mas eu sabia que não ia dar certo. Antônio jamais entregaria meus filhos de boa vontade, e eu não podia simplesmente aparecer na cidade com a polícia depois de tanto tempo. Precisava voltar e resolver aquilo do meu jeito. A despedida dos meninos do Manuel foi dolorosa. Pedro, que já estava com 12 anos, chorou como um bebê. Disse que eu era a única mãe que eles conheciam de verdade e que não queria que eu fosse embora. Carlos me fez prometer que voltaria para visitá-los. João, o pequeno, não entendeu direito e perguntou se eu não gostava mais dele. Manuel me deu dinheiro extra para a viagem e me emprestou uma mula para chegar até minha cidade. Também me deu uma carta de recomendação, dizendo que eu era uma mulher honesta e trabalhadora caso eu precisasse arrumar emprego por lá. Na manhã da partida, todos estavam na varanda me acenando, e meu coração se partiu de deixar aquela família que havia me acolhido. A viagem de volta durou 4 dias. Parei em cidades pequenas pelo caminho, sempre com medo de encontrar alguém conhecido. Mudei muito nesses 2 anos. Estava mais magra, mais séria, com rugas ao redor dos olhos que não existiam antes. Meus
Cabelos, que sempre foram meu orgulho, agora estavam cortados curtos e já tinham alguns fios brancos. Quando cheguei na minha cidade natal, quase não reconheci o lugar. Algumas casas novas haviam sido construídas, a rua principal estava calçada, tinha até uma farmácia nova, mas o essencial continuava igual. A igreja no centro, a feira aos sábados, as mesmas caras curiosas nas janelas quando alguém diferente passava. Não fui direto para a minha antiga casa. Primeiro, procurei Dona Raimunda, minha antiga vizinha, para saber das novidades. Quando ela me viu na porta, quase desmaiou. Disse que todo mundo pensava que eu estava morta, que Antônio havia espalhado que eu tinha fugido com um mascate e que provavelmente havia morrido de doença em alguma cidade grande. Dona Raimunda me contou que meus filhos estavam vivos, mas que a situação deles era terrível. Antônio havia se juntado com uma mulher chamada Lourdes, uma viúva com 2 filhos próprios. Lourdes tratava meus filhos como empregados na própria casa, fazendo eles trabalharem desde cedo e dando a eles apenas sobras de comida. A Socorro, que agora estava com 10 anos, cuidava da casa inteira e dos filhos da Lourdes. Tinha parado de ir à escola porque Lourdes dizia que menina não precisava estudar, só precisava saber limpar e cozinhar. Joaquim, com 8 anos, ajudava Antônio na oficina, mas vivia com o corpo cheio de hematomas porque Antônio descontava nele toda a raiva que sentia. José, meu bebê, que agora estava com 6 anos, era quem mais sofria. Como era o mais novo e o que Antônio sempre disse que não era filho dele, vivia sendo humilhado e maltratado. Dormia num colchão velho no chão da cozinha e comia os restos que sobravam na mesa. Quando Dona Raimunda terminou de contar, senti uma raiva tão grande que minhas mãos tremeram. Meus filhos estavam sendo tratados como escravos na própria casa, pelo próprio pai, enquanto Antônio criava os filhos de outra mulher como se fossem príncipes. Aquilo não ia ficar assim. Naquela noite, fiquei escondida na casa da Dona Raimunda, planejando o que ia fazer. Não podia simplesmente bater na porta e pedir meus filhos de volta. Antônio inventaria alguma mentira para não me entregar eles. Ou pior, podia fazer mal às crianças por raiva de me ver viva. Decidi observar a rotina da casa durante alguns dias, antes de agir. De manhã cedo, me escondi atrás da cerca dos fundos e ficava vigiando. Vi minha Socorro, que não era mais uma criança, carregando baldes de água que eram pesados demais para ela. Vi meu Joaquim saindo para a oficina com um olho roxo. Vi meu José brincando sozinho no quintal, magro demais, com roupas velhas e sujas. Meu coração se partia cada vez que via meus filhos naquele estado. Eles tinham crescido tanto, e eu havia perdido 2 anos da vida deles. Socorro estava virando mocinha. Joaquim estava ficando com cara de homem pequeno. José não era mais meu bebê. Eles tinham sobrevivido. Mas a que custo? No terceiro dia de observação, vi Lourdes batendo na Socorro porque ela havia deixado uma panela queimar. A menina não chorou, apenas baixou a cabeça e continuou trabalhando. Aquilo me lembrou de mim mesma anos atrás, e foi quando decidi que não podia esperar mais. Naquela tarde, quando Antônio estava na oficina e Lourdes havia saído para a feira, me aproximei da cerca dos fundos e chamei baixinho. Socorro! Minha filha olhou para todos os lados sem entender de onde vinha a voz. Chamei de novo. Socorro! Aqui atrás da cerca. Quando ela me viu, ficou pálida como se tivesse visto um fantasma. Veio até a cerca caminhando devagar, como se não acreditasse no que estava vendo. Mãe, disse baixinho. É você mesmo, mãe? O choro engasgou na minha garganta quando ouvi minha filha me chamar de mãe depois de tanto tempo. Sim, minha filha, sou eu. Voltei para buscar vocês, sussurrei. Socorro começou a chorar baixinho e estendeu a mão para tocar no meu rosto através da cerca. Mãe, o papai disse que a senhora tinha morrido, que nunca mais ia voltar. Expliquei rapidamente que o pai havia mentido, que eu tinha sido obrigada a ir embora, mas que agora estava de volta para levar eles comigo. Socorro me contou que Lourdes e Antônio saíam toda noite de sábado para beber na casa de amigos e só voltavam de madrugada, que ela ficava cuidando de todas as crianças sozinha. Foi quando tive a ideia de como ia tirar meus filhos daqui. No próximo sábado, eu estaria pronta. Me inscreva no canal aí embaixo, meu povo.
porque essa história está só começando a esquentar. Comenta aqui se você já viveu alguma situação de ter que lutar pelos seus filhos, porque a gente precisa criar uma rede de apoio entre nós. E marca alguém que precisa ouvir essa história de força e recomeço. Posso continuar contando como consegui resgatar meus filhos naquela noite de sábado? Passei a semana toda nervosa, rezando para que nada desse errado, para que Antônio e Lourdes saíssem como de costume e me dessem a chance que eu estava esperando há tanto tempo. Dona Raimunda havia me emprestado um saco grande e algumas roupas velhas para levar meus filhos, e eu tinha escondido todo o meu dinheiro numa bolsa amarrada na cintura. Quando escureceu, me posicionei atrás da cerca dos fundos, com o coração batendo tão forte que pensei que ele ia explodir no meu peito. Às 8 horas da noite, vi Antônio e Lourdes saindo arrumados, ela com um vestido novo e ele com a camisa que eu mesma havia passado tantas vezes. Eles levaram os 2 filhos dela e deixaram os meus em casa, como sempre faziam. Esperei mais 1 hora para ter certeza de que eles não iam voltar. Quando me aproximei da porta dos fundos, Socorro já estava me esperando. Ela havia contado para os irmãos sobre minha volta, e os 3 estavam preparados. Meu Deus, quando vi meus meninos de perto, quase desmaiei ali mesmo. Joaquim estava alto para a idade, mas magro demais, com olhos fundos e cicatrizes nos braços que me fizeram ver vermelho de raiva. José, meu bebê, estava menor que deveria estar com 6 anos, claramente desnutrido, com aquele olhar assustado de criança que apanhou demais. Mas foi Socorro que mais me chocou. Tinha apenas 10 anos, mas parecia uma mulher pequena, com calos nas mãos e uma tristeza no rosto que nenhuma criança deveria ter. Mãe, a gente pode ir, embora de verdade? Perguntou José com uma vozinha que me partiu o coração. Peguei ele no colo, mesmo ele já estando grande, e disse: Sim, meu filho, a gente vai embora hoje mesmo e nunca mais volta aqui. Socorro juntou as poucas roupas que eles tinham, colocou tudo no saco que eu trouxe, e saímos pela porta dos fundos como ladrões na calada da noite. Caminhamos durante toda a madrugada. Meus filhos estavam acostumados a andar muito porque Antônio os fazia ir a pé para todo lado. Então, conseguiram acompanhar meu ritmo. José ficou no meu colo quando cansou, e Joaquim, mesmo sendo criança, ajudou carregando o saco de roupas. Socorro não reclamou uma vez sequer, apenas seguia ao meu lado como uma sombra silenciosa. No amanhecer, paramos numa cidade pequena para descansar e comer alguma coisa. Foi a primeira vez em anos que meus filhos comeram até ficarem satisfeitos. José repetiu o prato 3 vezes. Socorro comeu como se não soubesse quando ia comer de novo e Joaquim devorou tudo que coloquei na frente dele. Ver meus filhos com tanta fome me fez jurar que jamais deixaria eles passarem necessidade novamente. Durante a viagem, eles me contaram detalhes do inferno que viviam. Lourdes batia neles com vara de marmelo quando Antônio não estava em casa. Os fazia trabalhar desde o amanhecer até anoitecer. Socorro limpava a casa inteira, lavava a roupa de todo mundo e ainda cozinhava para a família toda. Joaquim carregava peso na oficina que era demais para uma idade dele, e ainda apanhava quando quebrava alguma coisa. José me contou que dormia no chão da cozinha e que Lourdes falava para todo mundo que ele era filho de outro homem, que minha mãe tinha sido uma mulher de vida fácil. Quando ouvi isso, senti uma vontade de voltar lá e acabar com aquela desgraçada ali mesmo. Mas meus filhos precisavam de mim viva e livre, não morta ou presa. Levamos 5 dias para chegar em São Vicente, na casa do Manuel. Durante o caminho, contei para ele sobre os 2 anos que eu havia passado longe. Expliquei que não havia sido escolha minha e que lutei todos os dias para voltar e buscá-los. Socorro, que sempre foi a mais madura, disse que sabia que eu voltaria um dia, que nunca acreditou nas mentiras que Antônio contava. Quando chegamos na casa do Manuel, ele nos recebeu de braços abertos. Os filhos dele ficaram felizes de me ver de volta e logo se juntaram com meus meninos para brincar. Era lindo ver as 6 crianças correndo pelo quintal, rindo alto, sem medo de nada. Meus filhos não sabiam mais como era brincar, como era ser criança de verdade. Manuel arranjou um quartinho nos fundos da casa para nós 4 morarmos. Era pequeno, mas era nosso. Pela primeira vez em anos, dormimos todos juntos numa cama de verdade, debaixo de um teto seguro. Naquela primeira noite, José chorou no meu colo e disse: Mãe,
Agora a gente não vai mais apanhar? Respondi que nunca mais ninguém ia encostar um dedo neles. A adaptação não foi fácil. Meus filhos estavam traumatizados demais. Socorro tinha pesadelos todas as noites e acordava gritando. Joaquim ficava nervoso quando ouvia barulho alto e se encolhia como se fosse apanhar. José fazia xixi na cama quase toda noite e pedia desculpa chorando, achando que ia ser castigado. Levei meses para conseguir fazer eles entenderem que agora estavam seguros, que podiam brincar, que podiam rir alto, que não precisavam trabalhar como adultos. Socorro foi a que mais demorou para se soltar. Ela havia assumido tanta responsabilidade que não sabia mais como ser criança. Continuava querendo fazer todo o trabalho da casa, achando que se não fizesse, alguma coisa ruim ia acontecer. Manuel foi um anjo na nossa vida durante esse período. Pagou escola para as 3 crianças, comprou roupas novas, sapatos, material escolar. Tratava meus filhos como se fossem sobrinhos queridos. Pedro, Carlos e João também ajudaram muito, ensinando meus meninos a brincar de novo, a correr, a sonhar. Durante 6 meses, vivemos nessa paz. Eu trabalhava na casa do Manuel, cuidava das 6 crianças e pela primeira vez em anos me senti como uma mãe de verdade. Meus filhos engordaram, cresceram, voltaram a sorrir. Socorro até arranjou uma amiguinha na escola. Joaquim descobriu que era bom em matemática. José virou o palhaço da turma, sempre fazendo os outros rirem. Mas a vida, meu povo, tem dessas coisas que a gente não espera. Numa tarde de terça-feira, estava estendendo roupa no quintal quando vi um homem conhecido na porta da frente. Era Severino, irmão do Antônio, que tinha vindo me procurar. Meu sangue gelou na hora. Manuel conversou com ele na sala e depois me chamou. Severino disse que Antônio estava doente, que os médicos falaram que ele não tinha muito tempo de vida e que ele queria ver os filhos antes de morrer, que estava arrependido de tudo o que havia feito e que queria pedir perdão. Não acreditei numa palavra. Sequer. Antônio nunca se arrependeu de nada na vida, e a única coisa que ele queria era me fazer sofrer mais um pouco. Mas Severino insistiu. Disse que o irmão estava realmente mal, que tinha parado de beber e que só falava dos filhos. Até chorou na minha frente, implorando para eu deixar as crianças se despedirem do pai. Meus filhos escutaram a conversa e ficaram divididos. Socorro disse que não queria ver o pai nunca mais na vida. Joaquim ficou em silêncio, mas vi nos olhos dele que estava curioso. José perguntou se o pai ainda batia nas pessoas. Expliquei que eles não eram obrigados a ir, que a escolha era deles. Depois de muito pensar, decidi que íamos voltar. Não porque eu acreditasse no arrependimento do Antônio, mas porque meus filhos tinham direito de se despedir, se quisessem. E porque, no fundo, eu queria olhar nos olhos daquele homem e dizer tudo o que eu pensava dele, depois de todos esses anos. Manuel tentou me convencer a não ir. Disse que era perigoso, que podia ser uma armadilha, mas eu estava decidida. Preparei a viagem, peguei todo o meu dinheiro guardado e 1 semana depois estávamos na estrada de volta para o lugar onde tudo começou. Durante a viagem, expliquei para as crianças que íamos apenas visitar, que não íamos ficar lá, que se alguma coisa desse errado, eles deveriam correr para a casa da dona Raimunda e se esconder até eu chegar. Socorro, que sempre foi esperta, disse que tinha um pressentimento ruim sobre aquela viagem. Quando chegamos na nossa antiga cidade, descobri que Severino havia mentido sobre muita coisa. Antônio não estava morrendo. Estava doente, sim, com problema no fígado por causa da bebida, mas não estava desenganado como o irmão havia falado. E o pior, ele e Lourdes estavam planejando uma vingança contra mim desde o dia que descobriram que eu havia levado as crianças. Naquela primeira noite, ficamos na casa da dona Raimunda. Ela me contou que Antônio havia espalhado pela cidade que eu era uma sequestradora, que havia roubado os filhos dele e fugido, que ele estava oferecendo dinheiro para quem me entregasse para a polícia. Percebi que havia caído numa armadilha, mas já era tarde demais para voltar atrás. No dia seguinte, Antônio apareceu na casa da dona Raimunda com 2 policiais. Disse que eu era uma criminosa, que havia abandonado os filhos e agora voltava para causar problema. Os policiais, que eram conhecidos dele, acreditaram na versão dele e me levaram para a delegacia. Foi lá,
naquela salinha suja da delegacia, que começou o capítulo mais difícil da minha vida. Antônio havia conseguido documentos falsos provando que eu era louca, que havia fugido de casa e abandonado as crianças. Lourdes testemunhou contra mim, dizendo que eu era violenta e perigosa. Até conseguiram subornar algumas pessoas da cidade para falar mal de mim. Fiquei 3 dias presa, enquanto meus filhos ficaram com Antônio novamente. Quando finalmente consegui sair, descobri que ele havia feito algo que me deixou com tanto ódio que pensei em matá-lo ali mesmo. Mas essa parte da história... Ah, meu povo, essa parte vai arrepiar vocês da cabeça aos pés. Posso continuar contando o que Antônio fez com meus filhos enquanto eu estava presa? Minhas pernas quase falharam. Eva, ela disse segurando minhas mãos, você precisa ser forte para ouvir o que eu vou contar. Nos 3 dias que fiquei presa, Antônio havia mostrado sua verdadeira face diabólica. Ele não queria os filhos de volta por amor ou saudade. Queria eles de volta para me torturar da pior forma possível. No primeiro dia, bateu tanto no Joaquim que o menino ficou inconsciente. No segundo dia, trancou Socorro num quartinho escuro, sem comida nem água. Mas foi no terceiro dia que ele fez o imperdoável. José, meu bebê de 6 anos, sempre foi o que mais sofria nas mãos daquele monstro. Antônio o pegou e levou para a oficina, dizendo que ia ensinar o menino a ser homem de verdade. O que ele fez lá? Meu Deus do céu, nem consigo falar direito até hoje. Machucou meu filho de um jeito que uma criança jamais deveria ser machucada, de um jeito que deixou marcas na alma do menino para sempre. Quando Dona Raimunda terminou de contar, senti uma raiva tão grande que meu corpo inteiro tremeu. Não era mais raiva comum, era uma sede de vingança que vinha do fundo da minha alma. Naquele momento, soube que Antônio tinha assinado sua própria sentença de morte. Não era mais questão de se, era questão de quando e como. Corri para a casa onde meus filhos estavam. Antônio me esperava na varanda com um sorriso cruel nos lábios. Chegou a louca, disse alto para os vizinhos ouvirem. Veio buscar as crianças que abandonou. Mas quando olhei nos olhos dele, vi que ele sabia exatamente o que eu estava sentindo. E pela primeira vez, vi medo naquele olhar. Meus filhos estavam no quarto dos fundos. Socorro tinha hematomas no rosto e nos braços. Joaquim mal conseguia se mexer de tanta dor nas costas. Mas foi ver José que me fez querer gritar de desespero. Meu menino estava no canto do quarto, encolhido como um bicho ferido, com os olhos vazios de quem havia perdido a inocência para sempre. Quando me aproximei dele, José recuou, com medo. Não me reconheceu na hora. Estava em choque completo. Socorro me contou, sussurrando, que o pai havia dito para José que era culpa minha, que eu havia abandonado eles e que agora eles iam pagar por isso. Que tudo o que estava acontecendo era porque eu era uma mãe ruim. Naquela noite, não consegui dormir nem 1 minuto. Fiquei sentada na beirada da cama onde meus filhos dormiam, olhando para eles e planejando minha vingança. Antônio tinha ultrapassado todos os limites. Não bastava ter me vendido, ter destruído minha vida, agora havia destroçado a inocência dos meus próprios filhos. Durante os dias seguintes, tive que fingir que estava resignada, que havia aceito voltar para aquela vida de inferno. Antônio e Lourdes achavam que haviam ganhado, que eu estava quebrada e sem forças para reagir. Mas por dentro, eu estava planejando cada detalhe do que ia acontecer. Descobri que Antônio continuava saindo todos os sábados para beber, mas agora ia sozinho, porque Lourdes estava com medo de me deixar sozinha com as crianças. Perfeito, era exatamente o que eu precisava. Comecei a observar os horários dele, aonde ia, com quem bebia, que horas voltava para casa. Durante 2 semanas, fui a esposa obediente que ele achava que eu era. Cozinhava, limpava, cuidava das crianças, aguentava as humilhações dele e da Lourdes em silêncio. Mas toda noite, quando todos dormiam, eu ia até a cozinha e ficava olhando para as facas, imaginando qual seria a melhor forma de acabar com aquele sofrimento de uma vez por todas. Foi numa quinta-feira que aconteceu algo que precipitou tudo. José havia feito xixi na cama de novo, coisa que tinha voltado a acontecer depois do trauma. Lourdes ficou furiosa e disse que ia dar uma surra no menino para ele aprender. Quando vi ela levantando a mão para o meu filho, alguma coisa dentro de mim explodiu.
Agarrei o braço dela com tanta força que deixei marca. Se você encostar um dedo no meu filho, eu arranco seus olhos. Falei com uma voz que nem eu reconheci. Lourdes ficou com medo e saiu gritando que ia contar para Antônio. Sabia que quando ele chegasse, a surra que ia levar seria terrível, mas não me importava mais. Antônio chegou em casa já alterado. Lourdes havia contado tudo, dramatizando ainda mais. Ele veio para cima de mim com o cinto na mão, dizendo que ia me ensinar a respeitar a mulher dele. As crianças correram para o quarto e se trancaram, como sempre faziam quando começava a confusão. Mas, dessa vez foi diferente. Quando ele levantou o braço para me bater, eu desviei e acertei um soco na barriga dele. Antônio ficou surpreso. Não esperava que eu revidasse. Aproveitei e peguei uma panela de ferro, acertei na cabeça dele com toda a força que eu tinha. Ele caiu no chão, meio zonzo, e foi aí que Lourdes começou a gritar. "Cala a boca, sua desgraçada!" Gritei para ela. "Ou você é a próxima!" Lourdes ficou quieta na hora. Nunca tinha me visto daquele jeito. Antônio estava no chão, com sangue escorrendo da testa, tentando se levantar. Foi quando vi a faca de cortar carne em cima da mesa da cozinha. Peguei a faca e me abaixei perto dele. "Lembra do que você fez com meu filho?" Sussurrei no ouvido dele. "Lembra de como me vendeu para aquele coronel maldito? Lembra de todas as surras, de todos os anos de inferno que você me fez passar?" Antônio tentou falar, mas só saiu sangue da boca dele. "Eva, não faça isso!" Lourdes implorou. "Pense nas crianças." Mas era exatamente nas crianças que eu estava pensando. No que elas haviam passado, no que ainda iam passar se eu deixasse aquele monstro vivo. "Você deveria ter pensado nas crianças antes de deixar ele machucar elas", respondi sem tirar os olhos dele. Antônio tentou se arrastar para longe, mas estava fraco demais. "Por favor", ele murmurou. "Eu mudo, eu melhoro." Ri na cara dele. "Igual você melhorou quando eu estava grávida? Igual você melhorou quando vendeu para o coronel? Você não melhora. Você apodrece cada dia mais." Foi quando ouvi a porta do quarto abrindo. Socorro apareceu na sala com Joaquim e José atrás dela. "Mãe", ela disse com voz calma, "faz o que tem que fazer. A gente não aguenta mais." Minha filha de 10 anos estava me dando permissão para matar o próprio pai. Isso me mostrou o quanto aquele homem havia destruído nossa família. Olhei para Antônio pela última vez. Ele estava no chão, sangrando, implorando por uma misericórdia que ele jamais teve, comigo ou com meus filhos. "Isso é pelos anos de pancada", disse, "pelos meus filhos que você machucou, pela vida que você destruiu." E foi aí que aconteceu. Não vou entrar em detalhes porque tem coisas que nem eu consigo falar até hoje, mas posso dizer que foi rápido, que ele não sofreu mais do que merecia, e que quando terminei, senti um alívio tão grande que quase desmaiei. Lourdes estava num canto da sala, em choque completo. Meus filhos continuavam na porta do quarto, abraçados, uns nos outros. "Agora acabou", disse para eles. "Ninguém mais vai machucar vocês." Socorro veio até mim e me abraçou, sem medo do sangue, sem medo de nada. Limpei a faca na roupa dele mesmo e a coloquei de volta na mesa. Lavei as mãos na pia da cozinha como se tivesse apenas terminado de cozinhar. Depois sentei na cadeira da sala e fiquei olhando para o corpo no chão. 20 anos de casamento, 9 filhos que eu tive que criar sozinha, e tudo tinha terminado naquele momento. Lourdes perguntou o que íamos fazer agora. "Você vai embora da minha casa e nunca mais vai voltar", respondi. "E vai ficar quieta sobre o que viu aqui, senão você vai encontrar o mesmo fim que ele." Ela juntou os filhos e as coisas dela numa mala e saiu correndo, sem olhar para trás nenhuma vez. Ficamos lá, eu e meus 3 filhos, na sala da nossa casa, com o corpo do Antônio no chão da cozinha. Deveríamos estar desesperados, com medo da polícia, com medo do que ia acontecer, mas não estávamos. Pela primeira vez em anos, estávamos em paz. Socorro pegou José no colo e disse: "Mãe, agora a gente pode ser feliz de verdade?" Olhei para meus filhos, para suas carinhas esperançosas, e soube que tinha feito a coisa certa. "Sim, minha filha, agora a gente vai ser feliz. Mas a vida sempre tem mais uma carta na manga, e o que aconteceu depois? Meu Deus, nem eu imaginava que as coisas podiam ficar ainda mais complicadas. Posso continuar contando como conseguimos esconder o que aconteceu e recomeçar nossa vida?
Quis sumir com ele antes que alguém apareça aqui, disse com uma frieza que me assustou e me orgulhou ao mesmo tempo. Minha filha havia aprendido a ser forte do jeito mais doloroso possível. Joaquim, que sempre foi o mais prático entre os meninos, sugeriu que a gente arrastasse o corpo para o quintal dos fundos. Tem aquela parte onde nunca cresce nada, perto da cerca velha. A gente pode cavar um buraco lá. Olhei para meu filho de 8 anos, falando sobre esconder um corpo como se fosse a coisa mais natural do mundo, e entendi o quanto aquele homem havia roubado a inocência deles. José ainda estava em choque por tudo que tinha acontecido, mas quando perguntei se ele queria ajudar a gente a limpar a casa, ele balançou a cabeça que sim. Mesmo sendo o mais novo, ele entendia que estávamos nos livrando do monstro que havia machucado ele de forma terrível. Esperamos escurecer completamente antes de começar. A sorte é que nossa casa ficava meio isolada, com vizinhos só de um lado, e Dona Raimunda viajava para visitar uma filha exatamente naquela semana. Ninguém ia estranhar se não ouvisse barulho vindo da nossa casa por alguns dias. Arrastamos o corpo do Antônio pela casa toda até chegar no quintal dos fundos. Era pesado, mas o ódio que eu sentia dava força suficiente para fazer qualquer coisa. Socorro ficou de vigia na frente da casa, Joaquim ajudou a arrastar e José segurava uma lanterna pequena para a gente enxergar no escuro. Cavamos um buraco fundo naquela terra dura do sertão. Levou a noite toda, revezando entre eu e Joaquim, porque Socorro precisava cuidar do José, que estava com medo do escuro. Quando o sol começou a nascer, o corpo já estava enterrado e a terra bem tapada, disfarçada com umas pedras e galhos secos que achamos pelo quintal. Durante os 3 dias seguintes, limpamos a casa toda. Tiramos cada mancha de sangue, lavamos cada canto onde ele havia pisado, queimamos as roupas que estavam sujas. A casa ficou mais limpa do que jamais havia ficado em todos os anos que morei lá. Era como se estivéssemos purificando o ambiente de toda a maldade que havia acontecido ali. No 4º dia, Dona Raimunda voltou da viagem e veio nos visitar. Perguntou onde estava Antônio e Lourdes. Expliquei que eles haviam viajado para resolver uns negócios da oficina em outra cidade, que tinham deixado eu e as crianças tomando conta da casa. Ela estranhou um pouco, mas não fez mais perguntas. Durante 2 semanas, conseguimos manter essa mentira. Dizia para todo mundo que perguntava que Antônio havia viajado a negócios, que logo voltaria. A oficina ficou fechada e algumas pessoas comentavam que era estranho ele ter ido embora sem avisar ninguém. Mas ninguém desconfiou de verdade. Nesse tempo, comecei a vender as ferramentas da oficina, peça por peça, para juntar dinheiro. Disse para os compradores que Antônio estava precisando de dinheiro para investir no negócio dele na outra cidade. Consegui uma boa quantia, suficiente para a gente recomeçar a vida longe dali. Meus filhos estavam mudando a cada dia. Socorro voltou a sorrir, coisa que não fazia há anos. Joaquim parou de andar com medo, de se encolher quando alguém falava alto. José ainda tinha pesadelos, mas começou a brincar de novo, a correr pelo quintal sem olhar para os lados com medo. Mas eu sabia que não podíamos ficar ali para sempre. Uma hora, alguém ia começar a fazer perguntas mais sérias sobre o paradeiro do Antônio. E tinha Lourdes também, que podia voltar ou contar para alguém o que havia visto. Precisávamos sair dali e começar vida nova em outro lugar. Foi quando lembrei do Manuel, lá em São Vicente. Ele havia me dado o endereço de um primo dele que morava numa cidade ainda mais longe, no interior de Minas Gerais. Um lugar onde ninguém fazia perguntas sobre o passado das pessoas, onde quem chegava com dinheiro e vontade de trabalhar era bem recebido. Escrevi uma carta para Manuel contando que íamos mudar para Minas, que havia conseguido uma oportunidade de negócio lá. Não contei a verdade, claro, mas disse que estava levando as crianças para longe de problemas familiares. Ele respondeu rapidinho, dando o endereço do primo e dizendo que já havia mandado recado, avisando que íamos chegar. No dia da nossa partida, enterrei uma última coisa no quintal. Era a aliança de casamento que usei durante todos aqueles anos de sofrimento. Tirei do dedo e joguei no buraco onde estava Antônio. Agora você pode ficar com ela para sempre, disse para o chão onde ele estava enterrado. Saímos da cidade numa carroça emprestada, levando apenas o essencial. Disse para Dona Raimunda que íamos ficar uns meses fora, que logo voltávamos. Ela se despediu das crianças com lágrimas nos olhos,
mas eu sabia que nunca mais voltaríamos àquele lugar maldito. A viagem para Minas Gerais durou uma semana. Meus filhos estavam empolgados como se fossem para uma festa. Era a primeira vez na vida deles que viajavam sem medo, sem alguém gritando ou batendo. Durante o caminho, Socorro me disse: "Mãe, agora a gente pode ser uma família de verdade, né?" A cidade onde chegamos se chamava Pedra Bonita, um nome que combinava com o recomeço que estávamos tendo. Era um lugar pequeno, mas próspero, com muitas fazendas ao redor e gente trabalhadora. O primo do Manuel, seu Benedito, nos recebeu bem e arranjou uma casa pequena para alugarmos no centro da cidade. Com o dinheiro que consegui vendendo as coisas da oficina, montei um pequeno negócio de costura e bordado. Socorro me ajudava nas costuras mais simples, Joaquim entregava as encomendas prontas nas casas das clientes e José ficava brincando no quintal, sendo criança de verdade pela primeira vez na vida. As pessoas da cidade eram curiosas sobre nossa história, mas respeitavam quando eu dizia que éramos viúvas que vieram procurar vida nova. Viúva eu era mesmo, só que ninguém precisava saber como tinha ficado viúva. Meus filhos aprenderam a contar que o pai havia morrido doente, e logo todo mundo aceitou nossa versão. Durante 6 meses, vivemos em paz completa. Meus filhos estavam na escola, fazendo amigos, sendo crianças normais. Eu estava ganhando bem com as costuras e até conseguindo guardar um dinheiro. À noite, ficávamos conversando na varanda, planejando o futuro, sonhando com coisas boas. Mas a vida tem dessas reviravoltas que a gente não espera. Uma tarde de quinta-feira, estava costurando na máquina quando ouvi uma batida na porta. Quando abri, quase desmaiei ali mesmo. Era um homem da polícia da nossa antiga cidade, acompanhado de Lourdes e mais 2 homens que eu não conhecia. "A senhora é Eva, esposa de Antônio Ferreira?" perguntou o policial. Meu coração disparou, mas mantive a calma. "Sou viúva de Antônio", respondi. "Ele morreu há alguns meses." Lourdes deu um sorrisinho malicioso e disse: "Morreu foi? Conta aí como ele morreu, Eva." Foi quando entendi que a desgraçada havia voltado para me entregar. Havia inventado uma história para a polícia, e agora eles estavam ali para me prender. Meus filhos estavam na escola. Ainda não tinham chegado em casa. Pelo menos isso era uma sorte. "A senhora vai ter que vir conosco para esclarecer umas coisas", disse o policial. "Tenho umas denúncias sérias contra a senhora." Olhei para Lourdes com todo o ódio que sentia. "Que tipo de denúncias?" perguntei, fazendo-a mais inocente possível. "Denúncia de desaparecimento", disse Lourdes. "Meu marido Antônio sumiu do nada há 3 meses. A última pessoa que viu ele vivo foi você. E agora aparece aqui dizendo que ele morreu? Onde está o corpo? Onde está a certidão de óbito?" Percebi que estava encurralada. Não tinha como provar que Antônio havia morrido sem mostrar onde estava o corpo. E mostrar onde estava o corpo significava confessar que eu havia matado ele. Era uma situação sem saída. "Preciso arrumar minhas coisas e avisar meus filhos", disse para ganhar tempo. "Eles não podem ficar sozinhos." O policial concordou, mas disse que um dos homens ia ficar me vigiando enquanto eu arrumava tudo. Foi quando tive uma ideia desesperada. Meus filhos iam chegar da escola em 1 hora. Precisava arrumar um jeito de avisá-los para não voltarem para casa, para fugirem antes que a polícia os pegasse também. Porque se me levassem presa, eles iam ficar órfãos de novo, ou pior, iam voltar para as mãos de Lourdes. Enquanto fingia que estava arrumando as coisas, escrevi um bilhete rápido para Socorro explicando tudo. Contei onde estava o dinheiro escondido. Disse para ela pegar os irmãos e fugir para a casa de seu Benedito, que ele ia ajudar. Consegui dar o bilhete para a vizinha, Dona Carmen, e pedi para ela entregar quando as crianças chegassem. Quando saí daquela casa de Pedra Bonita dentro do camburão da polícia, olhei para trás e vi minha vida de paz se despedaçando mais uma vez. Mas dessa vez, pelo menos meus filhos estavam livres, e eu ia lutar com tudo que tinha para voltar para eles. O que me esperava na cadeia e como consegui sair de lá? Ah, meu povo! Essa parte da história vai mostrar que uma mãe é capaz de qualquer coisa para proteger seus filhos. Me inscreva no canal aqui embaixo, gente querida, e conta nos comentários. Você acha que eu fiz certo em matar Antônio? Às vezes na vida, a gente precisa tomar decisões difíceis para proteger quem a gente ama. Marque alguém que precisa ouvir essa história de força e superação.
Posso continuar contando como sobrevivi na prisão e como consegui voltar para meus filhos? Servia de banheiro e comida que até os cachorros da rua recusariam. As outras presas me olhavam com desconfiança no começo. Sabiam que eu estava ali por ter matado o marido. E algumas achavam que eu era louca, perigosa. Mas quando contei minha história completa, as lágrimas que vi nos olhos delas me mostraram que eu não estava sozinha. Quase todas ali tinham histórias parecidas com a minha, de homens que batiam, que humilhavam, que destruíam a vida de suas famílias. Maria da Penha era. Uma das presas mais antigas estava ali há 2 anos por ter ateado fogo na casa onde o marido dormia bêbado depois de quebrar o braço da filha de 5 anos. Joana havia cortado o pescoço do marido com uma foice depois que ele tentou vender a filha de 12 anos para um fazendeiro rico. Todas nós éramos mães que chegaram ao limite, mulheres que não tiveram escolha. Durante esses meses, a única coisa que me mantinha sã era pensar nos meus filhos. Será que Socorro estava conseguindo cuidar dos irmãos? Será que o dinheiro que deixei estava durando? Será que eles estavam na escola ou tinham que trabalhar para sobreviver? Essas perguntas me corroíam por dentro, mas também me davam força para aguentar cada dia naquele lugar maldito. Seu Benedito, o primo do Manuel, visitou 2 vezes durante esses 7 meses. Trouxe notícias dos meus filhos que me aliviaram o coração. Eles estavam morando com ele, Socorro estava ajudando a esposa dele na costura, Joaquim estava na escola e ajudava nos serviços da casa, José estava se recuperando bem do trauma e até havia feito amigos na vizinhança. Mas a situação legal estava complicada. Lourdes havia contratado um advogado para me acusar de assassinato. Como não encontraram o corpo do Antônio, não podiam me condenar por homicídio, mas estavam tentando me condenar por sequestro e cárcere privado, inventando que eu havia escondido ele em algum lugar. A falta do corpo era o que me salvava e me condenava ao mesmo tempo. Foi Maria da Penha quem me deu a ideia que mudou tudo. Ela conhecia um advogado da capital que defendia mulheres em situações como a nossa. Um homem que acreditava que às vezes a violência era a única defesa que restava para uma mãe. Doutor Ricardo, ela disse, ele conseguiu tirar 2 mulheres daqui usando a legítima defesa. Escrevi uma carta para esse advogado contando minha história completa, sem esconder nada. Contei sobre os anos de pancada, sobre a perda do primeiro filho, sobre ter sido vendida para o coronel, sobre o que Antônio fez com José. 3 semanas depois, Dr. Ricardo apareceu na cadeia para me ver. Era um homem de uns 40 anos, alto, de óculos, que me olhou nos olhos enquanto eu contava tudo novamente. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns minutos e depois disse: Eva, sua história não é só sobre um crime, é sobre sobrevivência, e eu vou tirar você daqui. Dr. Ricardo começou a juntar provas do que eu havia passado. Conseguiu o depoimento do Dr. Carlos, aquele médico jovem que me atendeu quando perdi o primeiro bebê. Conseguiu falar com pessoas da minha cidade natal que sabiam dos maus tratos. Até conseguiu localizar uma das mulheres que estava naquela fazenda maldita do coronel, que confirmou que eu havia sido vendida pelo próprio marido. O julgamento aconteceu 6 meses depois. Quando entrei naquele tribunal, vi meus 3 filhos sentadinhos na primeira fileira, limpinhos, arrumados, com carinhas esperançosas. Socorro havia crescido tanto que quase não reconheci, já estava virando mocinha de verdade. Joaquim estava mais alto e forte. José, meu bebê, estava sorrindo, coisa que não fazia há tanto tempo. Lourdes estava lá também, com o advogado dela, contando mentiras sobre como eu era uma mulher violenta e perigosa. Dizia que Antônio era um bom marido, que eu que era louca e agressiva. Mas quando o Dr. Ricardo começou a apresentar as provas do que eu havia sofrido, o rosto dela foi mudando de cor. O promotor tentou me pintar como uma assassina fria, mas Dr. Ricardo mostrou para o júri que eu era uma mãe desesperada que havia esgotado todas as outras opções. Mostrou as cicatrizes que ainda tinha no corpo, os documentos médicos das vezes que fui parar no hospital, os depoimentos de pessoas que presenciaram as agressões. Quando chegou minha vez de falar, olhei para aqueles 12 jurados e contei minha história como estou contando para vocês agora. Falei dos anos de sofrimento, da luta para proteger meus filhos,
Do momento em que decidi que não podia mais deixar aquele homem destruir minha família. Alguns jurados choraram, outros balançaram a cabeça com compreensão. O momento mais difícil foi quando o promotor perguntou se eu me arrependia do que havia feito. Olhei para meus filhos, para aquelas carinhas que agora viviam sem medo, e respondi: me arrependo de não ter feito antes. Me arrependo de ter deixado meus filhos sofrerem tanto tempo, mas de ter protegido eles? Disso eu nunca vou me arrepender. O júri deliberou por 4 horas. Quando voltaram, o presidente disse que eu havia sido absolvida por legítima defesa, que entenderam que eu havia agido para proteger minha vida e a vida dos meus filhos, e que uma mãe tem o direito de defender sua família quando todas as outras opções se esgotam. Quando ouvi a palavra absolvida, minhas pernas falharam. 7 meses de cadeia, 1 ano de processo, anos de sofrimento. Tudo havia terminado. Meus filhos correram para me abraçar e, pela primeira vez em muito tempo, chorei de alegria, não de dor. Saímos daquele tribunal livres, completamente livres. Voltamos para Pedra Bonita, onde recomeçamos nossa vida de verdade. Retomei meu negócio de costura, que havia prosperado nas mãos da esposa de seu Benedito. Meus filhos voltaram para a escola, fizeram amigos, se tornaram crianças normais que brincavam, riam e sonhavam com o futuro. Socorro se formou na escola e virou professora. Se casou com um homem bom que a trata como uma rainha. Joaquim aprendeu mecânica e montou sua própria oficina. Nunca levantou a voz para a esposa ou para os filhos. José superou todos os traumas e virou um homem carinhoso, pai de família exemplar que defende as mulheres onde quer que vá. Hoje, aos 83 anos, sou avó de 12 netos e bisavó de 5 bisnetos. Minha casa está sempre cheia de risadas, de crianças correndo, de amor verdadeiro. Quando olho para essa família grande e feliz que construímos, sei que fiz as escolhas certas, mesmo as mais difíceis. Às vezes, quando estou sozinha na varanda, olhando o pôr do sol, penso no Antônio apodrecendo naquela terra do Ceará. Não sinto remorso, não sinto culpa. Sinto gratidão por ter tido coragem de acabar com aquele ciclo de violência e dar para meus filhos a chance de serem felizes. A vocês que estão me ouvindo, quero dizer uma coisa. Se você está passando por algo parecido, se alguém está machucando você ou seus filhos, não espere até chegar ao meu ponto. Procure ajuda, denuncie, saia de casa, faça qualquer coisa, mas não aceite viver no inferno. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada com gente que não presta. E se você conhece alguma mulher que está sofrendo violência, estenda a mão, ofereça ajuda, seja a diferença na vida dela, porque às vezes uma palavra de apoio, um ombro amigo, pode salvar uma vida e evitar que uma história como a minha precise acontecer. Minha história acabou bem, mas nem toda mulher tem a sorte que eu tive. Por isso, inscreva-se neste canal, compartilhe essa história, faça ela chegar em quem precisa ouvir. Conte nos comentários suas próprias histórias de superação, porque juntas somos mais fortes. E lembre-se, você é mais forte do que imagina, mais corajosa do que pensa e merece uma vida cheia de amor e respeito. Nunca se esqueça disso. A vida me ensinou que às vezes é preciso atravessar o inferno para chegar ao paraíso. E olha, meu povo, valeu cada dia de luta para chegar onde chegamos. Hoje durmo em paz, cercada de amor, sabendo que meus filhos e netos vivem sem medo. E isso não tem preço. Essa é minha história, contada com o coração nas mãos para vocês. Espero que tenham aprendido alguma coisa, que tenham se emocionado, que tenham entendido que uma mãe é capaz de qualquer coisa para proteger seus filhos. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e, principalmente, espalhem essa mensagem de força e esperança. Porque, no final das contas, todos nós merecemos ser felizes, todos nós merecemos viver sem medo. E se for preciso lutar por isso, que lutemos, mas que nunca desistamos dos nossos sonhos de uma vida melhor. Um abraço apertado no coração de cada um que me ouviu até aqui. Vocês são especiais, e fazer parte da vida de vocês por esses minutos foi um presente para mim. Até a próxima história, meu povo querido.